Boa tarde, meus amigos e colegas, engenheiros e arquitetos e toda a gama da construção civil. Aqui quem fala é o engenheiro Mário Elísio Aguiar Soares, tentando passar um pouquinho dos meus conhecimentos para os meus amigos e colegas de toda a gama da construção civil. Hoje, nós estamos entrando em outro artigo. Os 3 primeiros vídeos que fizemos foi relativo à introdução ou entendendo o concreto. Hoje o artigo é novo e muito interessante, chamado O Aumento da Vida Útil do Edifício União dos anos 60. Isso é um edifício construído em São Paulo nos anos 60, em que procuraram revitalizá-lo e dar a ele uma nova vida útil. Mas antes de começar propriamente dito, vamos recordar o que vem a ser uma vida útil, que é fundamental. Vida útil, que é conhecida em vários livros por VU, de uma edificação, é uma medida temporal sobre sua durabilidade ou de seus sistemas. Ou seja, é o tempo que esses elementos conseguem desempenhar as suas funções ou atividades para os quais foram projetados. Isso é a vida útil. Então, já que sabemos e já sabíamos antes o que é vida útil, vamos começar aqui sempre pela introdução do assunto. Vamos falar de algumas características do prédio chamado União. Quando eu falar União, é o prédio de São Paulo. O edifício, todo em estrutura de concreto armado, foi abandonado, inacabado, durante a construção nos anos 60. Então foi abandonado e inacabado. Foi ocupado para moradia nos anos 80. Nenhum tipo de manutenção preventiva foi realizado até então, quando começaram a fazer as primeiras inspeções. Nenhum tipo de manutenção preventiva foi realizado. Do tipo, nos revestimentos, nas proteções, nas impermeabilizações, sua estrutura sempre sujeita à atmosfera agressiva de São Paulo, poluição imensa em São Paulo. A vedação das paredes foi realizada com vários tipos de blocos, tanto do tipo cerâmico como o de concreto. Uma avaliação técnica foi realizada em junho de 2011. Olha, depois de 51 anos, foi feita a primeira avaliação técnica. E isso é bom que eu adiante a vocês, que foi tudo gratuito através das grandes empresas de São Paulo. Porque o pessoal era pobre e não podia pagar essas intervenções. Então, essa avaliação técnica verificou o quê? Que é uma estrutura com quadro de corrosão das armaduras preocupante e generalizado. Já se aproxima do limite da vida útil da estrutura, quer dizer, já estava bem no limite. Só para recordar, o limite de vida útil em edificações é de 50 anos, segundo a BNT, na NBR 6118 e também na norma de desempenho. O limite da vida útil de uma estrutura é de 50 anos, como eu acabei de falar, em edificações habitacionais, segundo a norma de desempenho, que é a NBR 15575/ano 2013. Ora, de onde se conclui que sua estrutura necessitava de uma intervenção corretiva imediata, que assegurasse uma renovação da vida útil, pelo menos por mais 50 anos. Foram reforçados, só para a gente entender,
16 pilares de sustentação do edifício, localizados no subsolo e no térreo. Com isso, a gente encerra a introdução, falando das características de quem? Do edifício União. Vamos agora para o diagnóstico técnico do desempenho estrutural. Isso aqui é de fundamental importância para a revitalização do prédio União. Foi feito através de ensaios, né, esse diagnóstico. A estrutura foi concebida e construída em concreto armado moldado em loco ou no local. Não existia praticamente nenhum dado conhecido, nem mesmo a resistência do concreto. Isso é muito comum aqui em Fortaleza. Os prédios mais antigos não tem nada para dar para quem vai fazer a recuperação e a inspeção do edifício. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um ensaio de profundidade de carbonatação. Só para recordar mais uma vez, a carbonatação é uma reação entre o hidróxido de cálcio, CaOH2, chamado também de portlandita, mais o gás carbônico, que é CO2, e reagindo o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, chamado também de calcita, que é um sal, mais água que evapora. Então, nós estamos falando dos ensaios que foram realizados no edifício União, para a gente ter subsídio para fazer a recuperação e o reforço. Outro ensaio é o potencial de corrosão da armadura, muito interessante, e o ensaio de resistência à compressão do concreto. Começando, como a gente diz, pelo início, todos nós, quando vamos fazer essa vistoria, a gente começa fazendo uma inspeção visual e tátil. Com a ajuda de um martelo, de preferência de borracha, a percussão, foram encontradas várias manifestações patológicas nas estruturas de concreto armado, localizadas principalmente no subsolo e térreo dos elementos lajes, vigas e pilares. Daí terem sido reforçados 16 pilares exatamente situados no subsolo e no térreo. A manifestação patológica mais grave no âmbito da segurança estrutural foi encontrada nas armaduras com nível avançado de corrosão. Vamos ver agora um novo ensaio. Vimos a inspeção visual e tátil, agora vamos para o ensaio em laboratório, ensaio de profundidade de carbonatação e o cobrimento das peças, que é muito bem relacionada a profundidade com o cobrimento das peças. Que peça? Os pilares, as vigas. Bom, foram realizados ensaios de profundidade de carbonatação. A gente já sabe bem o que é carbonatação. Em alguns pilares e vigas, através da utilização de indicadores químicos do tipo fenolftaleína a 1%. O que é fácil falar através do indicador químico, né? No caso a fenolftaleína a 1%. Vamos falar um pouquinho, isso, embora a gente já saiba dos meus vídeos anteriores do passado, como é feita a solução de fenolftaleína a 1%. É assim, gente, nós misturamos 1 grama de fenolftaleína dissolvida em água, associada a 49 gramas de álcool etílico, mais 50 gramas de água potável. Isto posto, misturou, formou-se a solução de fenolftaleína a 1%. É isso que vai ser introduzido no concreto, indicando, por exemplo, quando você introduz no concreto, a cor violeta, que significa que não tem carbonatação, ou apresenta-se incolor, indicando que a região está carbonatada. Continuando, esse mesmo ensaio, verificou-se que a profundidade de carbonatação atingiu nos pilares um valor médio
de 36 milímetros, que é 3,6 centímetros, com um cobrimento médio de 25 milímetros, que é 2,5 centímetros. Ora, se a carbonatação passou do cobrimento, obviamente ela vai atingir o interior do concreto, atingindo o quê? O aço e começando a corrosão por carbonatação, de onde se conclui que a profundidade de carbonatação determinada é maior, como eu acabei de falar, que é o cobrimento, ou seja, 3,6 centímetros para 2,5 centímetros de recobrimento, indicando que estas armaduras estão despassivadas. A gente já sabe o que é isso, quer dizer, a armadura despassivada, ela já está corroída, ou seja, estão sujeitos ao fenômeno da corrosão. Com a formação do carbonato de cálcio, que é o CaCO3, acabamos de ver, o pH do concreto desaba. De 12,8 passa para 7,8, é uma baixa acentuada, despassivando as armaduras e gerando sua corrosão. Quer dizer, o carbonato de cálcio é inimigo do concreto. A profundidade de carbonatação foi definida através de quê? Da solução de fenolftaleína 1%. Mas também a gente pode achar a profundidade de carbonatação ainda pode ser obtida através da extração de testemunhos através de uma perfuratriz. Vamos falar do último item desse primeiro vídeo, mas é o quarto no total, do assunto do prédio União. Vamos falar agora mais de um ensaio, o potencial de corrosão da armadura, ou potencial, também conhecido, de eletrodo do aço. Tanto faz falar uma coisa ou outra. Os ensaios realizados nos pilares indicaram alta possibilidade de corrosão das armaduras. Nós estamos agora no outro ensaio, que é o potencial de corrosão das armaduras ou potencial de eletrodo do aço. Os principais diagnósticos do edifício União, através desse ensaio, foram: as armaduras estavam deterioradas por corrosão devido à carbonatação que acabamos de ver. A má execução da estrutura era peculiar. Os cobrimentos das armaduras estavam inadequados. Algumas bicheiras ou ninhos de concretais existentes. O edifício estava há 40 anos sem nenhuma manutenção. Um verdadeiro absurdo. Nos pilares cilíndricos, a maioria são cilíndricos nesse prédio, suas armaduras principais tinham uma redução de seção transversal significativa que passava de 15%. E aí praticamente sem estribo já não servia para nada. E também praticamente sem estribo. O concreto não foi revestido, era todo em concreto aparente. Por fim, a segurança do edifício estava realmente comprometida. O potencial de corrosão da armadura, ou potencial de eletrodo do aço, se refere ao potencial de eletrodo padrão de hidrogênio e varia usualmente dentro da faixa menos 0,40 volts a mais 0,15 volts. E nessas condições fica assegurado ao aço uma passivação contra a corrosão. Quer dizer, através do potencial de corrosão da armadura, se a gente constatar que está nesse intervalo de menos 0,40 volts a mais 0,15, o aço está passivado, ou está perfeitamente são. Agradeço mais uma vez vocês me aceitarem. Esse foi meu quarto vídeo, mas o primeiro do novo artigo, que é o Edifício União. Peço a vocês e transmito para os amigos, parentes, colegas, esses meus vídeos, e que façam, quem não fez ainda, se inscrever e depois visualizar. Vamos visualizar mais e se inscrever. Agradeço muito, uma boa tarde e até o próximo vídeo.